Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, um dos conflitos mais importantes e devastadores da história moderna. Entre 1914 e 1918, a Europa se transformou em um verdadeiro campo de batalha, envolvendo milhões de soldados, novas tecnologias e estratégias de guerra que mudaram para sempre a forma de lutar. Mas afinal, o que começou como uma disputa regional se tornou uma guerra mundial. É exatamente isso que vamos descobrir neste vídeo. Causas da guerra. A Primeira Guerra Mundial não começou de repente. As tensões europeias vinham se acumulando há décadas. Os principais fatores incluíam imperialismo e disputa por territórios entre as grandes potências europeias, corrida armamentista, com exércitos cada vez maiores e mais bem equipados, e sistema de alianças militares, que dividiu o continente em dois blocos, a Tríplice Entente e as potências centrais. O estopim aconteceu em 28 de junho de 1914, com o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em Sarajevo. Esse evento desencadeou uma série de declarações de guerra e, em poucas semanas, toda a Europa estava em conflito. No início, os exércitos ainda tentavam avançar com a chamada Guerra de Movimento. A ideia era conquistar rapidamente territórios inimigos em ataques rápidos e decisivos. Mas as armas da época, como metralhadoras, canhões de artilharia pesada e rifles modernos, tornaram os ataques frontais extremamente perigosos. Logo, as linhas de frente se estabilizaram, e o que começou como guerra de movimento se transformou em guerra de trincheiras, especialmente na França e na Bélgica. A Guerra de Trincheiras foi uma das marcas mais lembradas da Primeira Guerra Mundial. Soldados cavavam longas trincheiras para se proteger do fogo inimigo. Entre elas, havia a famosa Terra de Ninguém, uma faixa de terreno exposta onde ataques quase sempre significavam morte. A vida nas trincheiras era extremamente difícil. Lama, frio, fome, doenças e medo constante. Ratos, piolhos e água acumulada tornavam o dia a dia um verdadeiro desafio de sobrevivência. O combate avançava poucos metros por vez e os soldados enfrentavam um número enorme de baixas para conquistar pequenas áreas do terreno inimigo. Principais batalhas. Algumas batalhas ficaram na história por sua intensidade e pelo número de mortos. Batalha do Marne, 1914, impediu o avanço alemão em direção a Paris. Batalha de Verdun, 1916, quase um ano de luta intensa, com centenas de milhares de mortos. Batalha do Somme, 1916, avanço mínimo, mas enorme número de baixas. Batalha de Amiens, 1918, ajudou a quebrar as linhas alemãs e aproximar o fim da guerra. Esses combates mostram como a guerra se tornou lenta, sangrenta e extremamente desgastante para todos os lados. Participação do Brasil. E o Brasil? Embora distante dos campos europeus, o país também entrou na guerra, mas de forma limitada. Durante os primeiros anos, o Brasil manteve neutralidade, mas em 1917, após navios brasileiros serem atacados por submarinos alemães, o país declarou guerra à Alemanha. A participação brasileira foi principalmente naval, escolta de navios aliados e patrulha do Atlântico. Embora não tenha enviado tropas para a Europa, essa ação simbolizou a posição do Brasil ao lado da Tríplice Entente. A Primeira Guerra Mundial também foi marcada pelo uso de novas tecnologias, metralhadoras, artilharia pesada e tanques, aviões e submarinos usados tanto em combate quanto em espionagem, gás venenoso que causava mortes terríveis e pavor nos soldados. O conflito transformou não apenas o mapa da Europa, mas também a forma como a guerra seria travada no século XX. Fim da guerra e consequências. A guerra terminou oficialmente em 11 de novembro de 1918, com o assinato de Armistício de Compiègne, que encerrou os combates. Em 1919, o Tratado de Versalhes impôs duras condições à Alemanha, redesenhou fronteiras e desencadeou mudanças políticas profundas.
O conflito deixou consequências enormes: milhões de mortos e feridos, fim de impérios como o austro-húngaro e o otomano, surgimento dos Estados Unidos como potência global e, infelizmente, tensões que levariam à Segunda Guerra Mundial 2 décadas depois. A Primeira Guerra Mundial nos mostra como a política, a tecnologia e as alianças militares podem moldar o destino de países e de milhões de pessoas. Das trincheiras até a participação do Brasil, do início até o fim do conflito, a Grande Guerra deixou lições importantes sobre humanidade, diplomacia e os horrores da guerra. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos históricos.